Sabe aqueles contos de fadas? Aquelas histórias que no final tem aquela frase: foram felizes para sempre. São histórias. Quantas vezes nós, quando pequenos, nos identificamos com essas histórias, com esses contos. E a Bíblia conta a respeito de uma moça que viveu um conto de fadas na vida dela, só que não era de fadas, era uma história real. Através do milagre, através da presença de Deus, ela realizou seus sonhos. E através da sua vida, vidas foram poupadas e livradas. Deus deu livramento a um povo através de uma jovem, que era uma Cinderela, que viveu o seu momento de brilhar. A história conta sobre a rainha Esther. Só que antes de ser rainha, ela era Hadassa. O primeiro tempo da sua vida foi um tempo de provação, um tempo de privação, um tempo de questionamentos. Ela ficou órfã de pai e mãe, num povo, vivendo num lugar em que o seu povo era discriminado e perseguido. Foi criado por um jovem, por um primo, e que não era como a criação de uma mãe, com os conselhos de uma mãe, estar ali ao lado da sua filha. Ela foi privada disso. Porém, em momento algum, ela perdeu a sua essência. Quando ela estava ali naquela fase difícil, eu imagino os questionamentos que essa jovem viveu, a fase dos porquês. Nós vivemos momentos assim. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa fase difícil? E nós questionamos. Só que ela precisava sair dessa fase. E para passar para a segunda fase, o segundo tempo da sua vida, que era o tempo de realizações, o tempo de prosperidade, ela precisava passar por um concurso. Um concurso de rainha da Pérsia. E ela ali poderia vencer porque ela era muito linda. Só que ela não precisou mentir, enganar, pisar em ninguém, puxar o tapete de ninguém, sensualizar para alcançar o seu objetivo. Não precisou. Ela precisou do brilho do Espírito Santo na sua vida. Ela precisou da presença de Deus. Ela precisou da moral e da ética. Ela precisou ser ela. E sendo ela, ela brilhou. Ela agora não era mais a Hadassa. Nessa fase de realizações, ela agora era Esther. Esther significa estrela. Agora ela estava brilhando. Ela nasceu para brilhar. Só que nessa fase de prosperidade em que ela alcançou ali o status de rainha da Pérsia, ela não podia brincar, porque no momento em que está tudo bem na nossa vida, vem mais perigo, porque quando tudo está bem, vem os riscos de nós nos contaminarmos. Mas essa moça não perdeu a essência, ela nunca deixou de ser ela mesma, ela nunca deixou de ter Deus como seu Senhor. E naquela fase de realizações e prosperidade, ela correu o risco. E o risco foi de que ela percebeu ali que pessoas usavam a política para influenciar. Nessa fase, ela percebeu ciladas de morte, mentiras, muitas coisas ruins ela começou a presenciar. E agora ela precisava sair dessa fase de realizações para chegar no tempo de assumir grandes riscos. Ela foi escolhida para ser rainha, mas não era apenas para sentar no trono e ser linda e maravilhosa. Ela foi escolhida por Deus para fazer a diferença e livrar um povo. Deus quer que façamos a diferença onde nós estivermos. Deus nos chamou também para tomarmos posse do que Ele nos confiou e nós nos posicionarmos. Só que na primeira fase, para a segunda, ela precisou ganhar um concurso de beleza. Agora, para sair da fase de realizações, para a fase de assumir grandes riscos, ela tinha que sair da zona de conforto e ser mulher de Deus. Ela precisava ser intercessora do seu povo, intercessora do próximo. E ela não podia ir do jeito que estava, ela precisava orar, ela precisava jejuar. E foram 3 dias de jejum e oração. E não foi sozinha, não, ela precisou pedir ajuda. Precisamos pedir ajuda. No videogame, quando fica difícil, é porque nós passamos de fase.
Se está ficando mais difícil é porque nós saímos de uma fase e passamos para uma outra fase. Então ela estava numa fase mais difícil da sua vida. Ela tinha passado por outras, tinha vencido, e agora por que não passaria e não venceria a fase difícil? Ela venceu, sim. Ela venceu porque ela se posicionou. Ela era uma mulher de oração e não orou sozinha não, porque entenda uma coisa, juntos nós somos muitos, mas unidos nós somos fortes. E quando nós nos unimos em oração, muralhas caem por terra. A oração move a mão de Deus e o Senhor envia o socorro do céu. E foi assim que ela alcançou o seu objetivo. Foi ali que essa mulher, essa jovem, brilhou. E Deus deu livramento a um povo através da sua intercessão. Aquele que tinha feito a forca para o seu primo ser enforcado, foi enforcado no lugar dele. Então, laços de morte são cortados quando nós clamamos ao nosso Deus e Ele envia livramento. Ei, você nasceu para brilhar. Você é uma estrela nessa geração. Você se posicione na sua casa, na sua família, no local onde você está, no seu trabalho. Deus dá livramento através de você, porque o Senhor te coloca em lugar estratégico, mas para fazer a diferença, saia da zona do conforto, se levante como uma mulher que levanta outras mulheres, uma princesa que conserta a coroa de outra princesa e ninguém precisa saber, só o teu Deus e a glória vem dele. Então brilhe, brilhe onde o Senhor te colocou e que Deus te abençoe e que Deus te bendiga, no nome de Jesus.